Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Farmacotecnia com a Jana. Hoje falaremos um pouco a respeito das boas práticas de manipulação em farmácia. Temos dado enfoque nas nossas videoaulas nos processos de preparação de fórmulas farmacêuticas em pequena escala. Mas para explicar a evolução das boas práticas no contexto da farmácia magistral, é importante que entendamos também, na linha do tempo, o que ocorreu no mundo com relação ao desenvolvimento das boas práticas de fabricação de medicamentos em escala industrial. Com o advento da Revolução Industrial, que impulsionou também a área farmacêutica, os medicamentos passaram a ser produzidos em grande escala para atender às demandas da população. Os medicamentos deixaram de ser preparados só em pequena escala para serem preparados pelas indústrias também. Com a migração da produção de medicamentos da pequena para a grande escala, começaram a ser relatados pelo mundo intercorrências acerca de erros relacionados aos produtos industrializados. No ano de 1937, o laboratório farmacêutico Messenger dos Estados Unidos, que produzia um elixir de sulfanilamida, ocorreu uma substituição do solvente glicerina pelo dietilenoglicol, levando a óbito 107 pessoas por intoxicação por dietilenoglicol. Cabe destacar que recentemente aqui no Brasil tivemos um caso de uma bebida alcoólica que continha acidentalmente o dietilenoglicol, que levou alguns usuários a óbito e outros estão em estado de saúde debilitada em função da presença deste solvente como contaminante no processo de fabricação da bebida. No ano de 1941, também nos Estados Unidos, o laboratório Winthrop, fabricante de comprimidos de sulfatiazol, relatou a ocorrência de contaminação cruzada destes comprimidos pelo fenobarbital, um fármaco de baixo índice terapêutico, que levou à morte de 300 pessoas por intoxicação. Também nos Estados Unidos, em 1958, cápsulas de vitamina apresentaram contaminação cruzada por hormônios e foi observado o surgimento de mamas em crianças com idade entre 5 e 10 anos de idade em decorrência da ingestão da vitamina contaminada pelo estrógeno. Em 1960, houve relatos de contaminação cruzada de uma suspensão antiácida por penicilínicos, provocando a morte de pessoas alérgicas à penicilina. Em 1967, na Austrália, a produção de cápsulas de fenitoína empregando o diluente lactose monoidratada em substituição ao sulfato de cálcio. E foram relatadas mais de 107 mortes de pessoas por intoxicação. E descobriu-se, após análise dessas cápsulas, que tal fato ocorreu devido à dissolução do fármaco muito rápida nas cápsulas preparadas com o diluente solúvel. Em função de tantas intercorrências pelo mundo, as agências reguladoras dos países começaram a perceber a necessidade de introduzirem normas e padronizarem processos relacionados à produção de medicamento em seus países e no mundo. Em 1973, então, o FDA, ou FDA, a Food and Drug Administration, a agência americana, implantou, então, pela primeira vez as GMPs, ou Good Manufacturing Practices. Aqui no Brasil, são as Boas Práticas de Fabricação, ou BPF, institucionalizadas pela Anvisa para normatizar a produção de medicamentos em grande escala. No país, entre os anos de 1999 e 2000, o setor magistral voltou a apresentar um grande crescimento com um aumento considerável no número de farmácias magistrais e de profissionais farmacêuticos que passaram a atuar no setor. Junto com o aumento do número de farmácias e da oferta de medicamentos manipulados, também aumentou o número de intercorrências relacionadas ao uso de medicamentos manipulados. No ano de 2001, foi relatada uma intercorrência
com uma criança de 4 anos de idade, que passou a ter queda no nível de consciência, e as apurações apontaram que este fato se devia à utilização de um medicamento manipulado com um teor de fármaco mais de 27.000 vezes acima do valor declarado no rótulo. Em 2002, 5 crianças foram internadas com sinais de coma e um jovem de 14 anos chegou a perder os sinais vitais, também em decorrência de uso de medicamentos manipulados com teor de fármaco exorbitantemente maior do que o valor declarado no rótulo. Em 2003, teve um caso bem emblemático, que foi de um garoto de 12 anos que morreu pela ingestão de cápsulas de clonidina contendo um teor do fármaco 100 vezes maior do que o que é usualmente prescrito. No entanto, cabe destacar que o setor magistral tem um importante papel no acesso da população brasileira à saúde. Portanto, assim como aconteceu com o setor industrial, o que deve acontecer com o setor magistral também é a implementação de regras, de normas que assegure a oferta de produtos farmacêuticos que tenham qualidade, eficácia e segurança. Em resposta a esta demanda e ao grande aumento no número de farmácias magistrais que vem acontecendo no país, como exemplo aqui nos últimos 2 anos, entre 2018 e 2019, esse aumento no número de farmácias foi de 6%, e entre os anos de 2014 a 2019 de quase 15%, o que justifica, portanto, implantação de normas para o setor e não retrocessos no setor. No ano 2000, a Anvisa publicou a primeira resolução da diretoria colegiada, a RDC, de número 33 de 2000, relacionada à organização do setor magistral no país. A RDC 33 teve a sua primeira atualização em 2006, com a RDC 214, de 12 de dezembro, que dispõe sobre boas práticas de manipulação de medicamentos para uso humano em farmácias. E na medida em que intercorrências vão sendo notificadas para a Anvisa, outras resoluções ou legislações complementares vão sendo criadas, como a Resolução 1638 de 2003, que foi logo após a ocorrência do caso da clonidina de Brasília, como já mencionamos, suspendendo como medida de interesse sanitário a manipulação de produtos de baixo índice terapêutico, com a sua correção dada pela resolução da diretoria colegiada, também em 2003, a RDC número 354, que revogou a resolução 1638 e passou a permitir a manipulação de produtos farmacêuticos em todas as formas farmacêuticas de uso interno, contendo baixo índice terapêutico, desde que os estabelecimentos farmacêuticos cumprissem as condições especificadas para a manipulação destes produtos. Uma ação, então, assertiva da agência, que através dos membros da sua Câmara Técnica que regulamenta o setor magistral, implementou quais seriam as normas a serem seguidas para ser permitida a manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico, e não simplesmente impedir ou suspender a autorização para a manipulação dessa classe de fármacos. Em 2007, então, nós temos a publicação da resolução RDC 67 de 2007, que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, e a sua alteração, na verdade, uma complementação da Resolução 67, que é a 87 de 2008. Então, o que nós percebemos, na verdade, é que há sempre adequações nas resoluções. Um exemplo de adequação que ocorreu é a dos ensaios de controle de qualidade que precisam ser feitos nos produtos acabados. Obrigatoriamente, as farmácias magistrais no país precisam realizar ensaios de controle de qualidade mínimos nas matérias-primas, nos insumos farmacêuticos recebidos e também nos produtos acabados. Anteriormente, na RDC 33 era prevista a realização de friabilidade, dureza e desintegração
em formas farmacêuticas sólidas. No entanto, estes testes se destinam à avaliação de comprimidos. E como não há o preparo de comprimidos, ele não está previsto para o setor magistral, os testes de friabilidade e dureza foram excluídos, ficando só o de dissolução nas cápsulas e para monitoramento aí do processo magistral que envolve a manipulação de fármacos de baixo índice terapêutico. A dissolução hoje pode ser feita por laboratórios terceirizados. De maneira geral, as resoluções do setor magistral visam, então, implementar as boas práticas de manipulação em farmácia, com o objetivo de estabelecer requisitos mínimos para manipulação, assegurar a oferta de produtos com qualidade, eficácia e segurança, tendo a rastreabilidade dos mesmos garantida, monitorar todo o processo magistral como caminho para minimizar a ocorrência de desvios de qualidade, padronizar procedimentos e garantir o cumprimento das normas. Precisamos nos lembrar que para que um medicamento tenha eficácia e seja seguro, a qualidade dele também precisa ser garantida. Qualidade, eficácia e segurança são atributos essenciais para o sucesso da farmacoterapia. A RDC 67 de 2007 tem uma abrangência muito grande dentro de uma farmácia magistral. Ela visa assegurar a implementação de medidas que garantam a qualidade de um produto. Então, ela não se preocupa somente com o controle de qualidade, mas também com formas ou com ferramentas de assegurar a garantia da qualidade em todo o processo magistral. Tem a abrangência também pessoal no que diz respeito à determinação de condutas e realização de treinamentos para a capacitação constante dos colaboradores, infraestrutura, se preocupando com a existência de espaços físicos adequados, de equipamentos adequados, não só para a realização do controle de qualidade, mas também para a manipulação propriamente dita. Muito importante a verificação ou a existência de equipamentos que sejam devidamente calibrados e que existam registros destas calibrações. E um foco bem importante das resoluções ou das boas práticas de manipulação em farmácia é a existência de documentação apropriada, entre as quais se destacam a existência de manual de boas práticas de manipulação, de livros de receita e de registros especiais, de procedimentos operacionais padrão, constantemente revisados e atualizados, nos quais os colaboradores devem ser treinados, a existência de ordem de manipulação, que vai assegurar a rastreabilidade do produto, e registros de todas as etapas que envolvem, então, a implementação das atividades no estabelecimento. As boas práticas de manipulação em farmácia abrangem ainda as ações de autoinspeções, bem como a qualificação de fornecedores, como etapas importantes do monitoramento do processo magistral. Um ponto que requer destaque é a garantia da rastreabilidade do produto, que pode ser definida como a capacidade de saber a origem, o destino e a localização do mesmo por meio de sistemas de identificações e registros de informações. Em caso de detecção de não conformidades, um registro deve ser aberto descrevendo as medidas adotadas para sanar os erros. A documentação e o registro de todas as ações dentro de um estabelecimento fundamentam o monitoramento do processo magistral. Exemplos de documentos que garantem a rastreabilidade de produtos são notas fiscais de entrada de insumos, laudos de análise, avaliação e registros de receitas, registros de entradas em sistemas informatizados empregados na farmácia, ordem de manipulação ou ficha de pesagem que possuem dados do paciente e de todos os insumos e da fórmula farmacêutica, rótulo do produto, nota fiscal do consumidor, ficha de acompanhamento farmacoterapêutico, especialmente para pacientes crônicos, registros de medições periódicas de instrumentos e equipamentos, bem como certificados de calibração, manutenção e verificações, registros de controle do ambiente e registros de dispensações, principalmente.
Fluxogramas podem ser implantados na farmácia, uma vez que permitem monitorar e controlar todo o processo magistral, reduzindo erros, aumentando a confiabilidade nos processos, a qualidade do produto e favorecendo a eficácia e a segurança da farmacoterapia. O monitoramento do processo magistral e a rastreabilidade de produtos e processos, enquanto ferramentas de garantia da qualidade, permitem que todas as decisões sejam tomadas com base em conhecimentos que são considerados fidedignos, melhorando, portanto, o nível de resposta e assegurando que as exigências regulatórias sejam cumpridas. Para finalizarmos a videoaula de hoje, eu vou deixar com vocês aqui a sugestão de 3 bibliografias a serem estudadas para que todo o conteúdo relacionado a boas práticas de manipulação seja abrangido. São elas: o Guia de Boas Práticas de Manipulação em Farmácias, da Anfarmag, o Guia Prático do Farmacêutico Magistral, do Conselho Federal de Farmácia, e o Guia Farmácia com Manipulação, do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Uma vez que o assunto é abrangente, sugiro também que vocês leiam a Resolução RDC 67 de 2007. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.